Olá, querido aluno, querida aluna do estado do Paraná, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e nós vamos para mais uma aula de filosofia. Neste trimestre, nós estamos estudando na disciplina de filosofia Teoria do Conhecimento. Tá? Na aula passada nós tivemos uma introdução com o professor Robson e nessa aula a gente vai dar continuidade. Então, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Tá? Antes de a gente entrar no conteúdo da aula, a gente vai fazer aqui uma breve retomada do conteúdo anterior. Tá? Lembrando, acesse o Classroom e registre lá a sua presença por meio da atividade, ok? Não se esqueça, tá? Então vamos lá. Na aula anterior, com o professor Robson, nós vimos uma introdução à teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é uma disciplina da filosofia que vai se ocupar dos estudos de como nós aprendemos, sobre o ato de conhecer, tá? Então, na aula passada, o professor Robson deu uma introdução sobre isso. Ele falou da questão da fake news, né, que é um conhecimento falso, né? E nós vamos gradativamente aprofundando um pouquinho mais sobre isso ao decorrer das aulas, ok? E nós vimos também, na aula anterior, as possibilidades sobre como é possível o ato de conhecer pelos seres humanos. E nessa aula a gente vai especificamente aprofundar algumas aí dessas formas de conhecimento, tá? Vamos lá então? Então, só para a gente deixar claro aqui, vamos definir aqui os objetivos dessa aula. Nessa aula a gente vai diferenciar as formas próprias ali de conhecimento da mitologia, do senso comum e da filosofia. Ao decorrer da aula, você vai entender com muito mais clareza o que isso significa, tá? Mas o nosso desafio com essa aula é esse, é a gente diferenciar essas formas de conhecimento, tá? Vamos lá então? Então, pessoas, olha só. A teoria do conhecimento, que é uma disciplina da filosofia, ela é chamada também de gnosiologia. Tá? Essa palavra vem do latim lá, que significa conhecimento, né, discurso. E a teoria do conhecimento, na verdade, ela surge lá na Idade Moderna. O fundador, né, da teoria do conhecimento é um filósofo ali, o John Locke, de 1632 a 1704, e lá na Idade Moderna ele fundou então essa disciplina da filosofia que hoje nós chamamos de teoria do conhecimento, tá? Na teoria do conhecimento, nós procuramos definir em filosofia qual é a forma e a natureza do conhecimento, o ato de conhecer. Tá? O ato de conhecer. É isso que essa disciplina estuda. Depois, lá na terceira série, você vai ter uma outra disciplina, outros estudos, outros temas, na verdade, né, outros conteúdos relacionados à filosofia da ciência, que é um outro tema que em alguns momentos é um pouco parecido com a teoria do conhecimento, mas são coisas diferentes, tá? Ok? Tudo bem? Vamos lá então? Veja. Em teoria do conhecimento, essa disciplina da filosofia, ela pressupõe que o ato de conhecer, ele é possível através dessa relação que vocês estão vendo na tela aqui. Tá? Nós temos dois elementos que se relacionam em teoria do conhecimento, sujeito e objeto. Tá? E a teoria do conhecimento, ela vai estudar quais são as formas do ato de conhecer, tá? Então, ou seja, eu já está implícito aqui, eu já estou dizendo para vocês que existem mais de uma forma de conhecer, tá? E hoje a gente vai ver algumas delas, tá? Então, em teoria do conhecimento, essa relação sujeito e objeto é uma relação muito importante. É ela que define o ato de conhecer, tá? Em outras palavras também, o sujeito ele é chamado de cognoscente, é aquele que conhece. E o objeto é chamado também de cognoscível, que é aquilo que é possível de ser conhecido. Tá? Então, essa relação sujeito e objeto é o que define o ato de conhecer em teoria do conhecimento. Tudo bem? Tranquilo? Anotou aí? Se você tiver alguma dúvida, anota aí no seu caderno, você pode interagir aí com o professor
de filosofia da sua escola. Ele vai poder complementar alguma ideia, caso o professor aqui não esteja sendo muito claro, tá? Você pode direcionar aí as suas dúvidas para o professor da sua escola, que com certeza ele vai auxiliar você, ok? Tudo bem aí? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, de casa, tá? Espero que esteja tudo tranquilo, vamos continuar aqui. Olha só, o ato de conhecer, nessa disciplina da filosofia, que é a teoria do conhecimento, ela pressupõe a existência de 3 fatores. O conhecimento só é possível, em teoria do conhecimento, graças a essas 3 coisas aqui, tá? A consciência, ou também a gente pode chamar do sujeito que quer conhecer. Se não tiver um sujeito que quer conhecer, não há processo de conhecimento, tá? Um outro aspecto aqui também é o objeto a ser conhecido, que são os 2 fatores que a gente viu na tela anterior. Então precisa ter uma consciência e precisa ter um objeto, tá? E precisa haver uma relação entre o sujeito e o objeto. Se não houver essa relação, não é possível o ato de conhecer. Tá? Sujeito isoladamente e objeto isoladamente não produzem o ato de conhecer. Isso não pode ser conhecido, tá? Uma redundância aqui. E a partir disso, a partir dessa relação entre sujeito e objeto, nós definimos aí que existem algumas formas de a gente analisar esse objeto, tá? Vamos ver nessa aula de hoje algumas dessas formas aqui. Você com certeza vai lembrar das aulas lá do primeiro trimestre, onde nós estudamos mitologia, tá? O conhecimento mitológico ou senso mitológico, ele também é uma das primeiras formas aí de conhecimento que nós utilizamos lá nos primórdios da humanidade. A consciência mítica. Vocês se lembram lá no primeiro trimestre, onde nós estudamos o mito, nós estudamos a passagem do conhecimento mítico para o pensamento racional, né? E o conhecimento mítico, ele também foi uma das principais formas de conhecer, tá? Do ato de conhecer. Olha só, olha para essa tela aqui. Eu coloquei aqui 4 características, eu poderia ter destacado outras, tá? Mas eu considerei essas 4 aqui centrais para o senso mítico. Primeiro, que o senso mítico ele é um sistema de crenças. Tá? A gente já vai chegar na diferença entre conhecimento mítico e conhecimento religioso. Calma lá, tá? Já sei até o que você pensou aí, tá? Segundo, o senso mítico ou conhecimento mítico ele é uma narrativa. Historicamente, nós aprendemos que o mito ele é uma narrativa transmitido aí de geração a geração. Os principais transmissores dessas narrativas eram os poetas. Aí vocês lembram que lá no primeiro trimestre nós vimos um pouquinho lá de Hesíodo, Homero, né? Eram os poetas que transmitiam essas narrativas. A finalidade, a função do conhecimento mítico é atribuir explicações, tá? Então pense numa época em que nós não havíamos uma ciência suficientemente evoluída e de alguma forma a nossa curiosidade nos levava a tentar entender os fenômenos da natureza, por exemplo. Tá? Então, atribuir explicações aos fenômenos naturais é uma característica que é central para o conhecimento mítico. A tradição oral, o conhecimento mítico ele é transmitido oralmente de geração a geração, tá? E é claro que as características do conhecimento mítico, elas não se encerram aqui, tá? Eu destaquei apenas aí aquelas que eu considero as 4 principais. Se você perguntar aí para o professor da sua escola, provavelmente ele vai querer acrescentar outras, né? Enfim, mas em linhas gerais, as características que eu destaquei para a aula de hoje são essas, tá? Veja, olha só, eu coloquei aqui na tela uma sugestão para quem gosta de entender essa questão do pensamento mítico, de interpretar as histórias, de entender como eles pensavam, né? Você abre o YouTube lá, no YouTube você pode digitar lá o Confronto dos Deuses. É uma série que está disponível no YouTube, onde você vai encontrar os principais personagens da mitologia grega e suas histórias, tá? É importante lembrar que quando nós estamos falando de conhecimento mítico ou senso mítico, para
lá na época da Grécia clássica, né, enfim, o conhecimento mítico ele não era considerado uma fantasia. O grego entendia um mito como uma realidade. Para o grego, se ele subisse o Monte Olimpo, ele necessariamente encontraria lá a morada dos deuses. Então, hoje, essa narrativa ela é interpretada a partir de uma perspectiva da ficção, né? Mas, para o grego, isso não era uma ficção, era uma realidade e tinha a função central de atribuir uma explicação aos fenômenos, tá? Numa época em que nós não tínhamos uma ciência evoluída, né? Suficientemente evoluída para isso, tá? Então, fica a sugestão aí, se você não tiver... A hora que você tiver um tempinho aí, assista, tenho certeza que você vai gostar. Quem gosta de mitologia vai gostar aí dessa série. Veja, olha só. É central a gente estabelecer aqui a distinção entre a mitologia e religião. Só que eu vou falar dessa distinção na próxima aula. A única coisa que eu gostaria de comentar agora é que o conhecimento ou senso mitológico, ele é diferente do conhecimento religioso. Tá? E nós vamos destacar aí vamos trabalhar com mais profundidade essa diferença na próxima aula, ok? Beleza? Pessoas, vamos lá. Vou lançar aqui um desafio para vocês, tá? Atividade 1. A partir do conteúdo exposto, caracterize o conhecimento mítico, tá? Você pode chamar de conhecimento mítico ou senso mitológico, é a mesma coisa, tá? Então aí no seu caderno de filosofia, pega aí um lápis aí, coloca atividade 1, né, aula 47, e daí você pode colocar na forma de tópicos, ou se você quiser escrever um parágrafo, como você achar melhor, a partir daquilo que o professor explorou até agora, faz uma anotação aí no teu caderno sobre o que caracteriza essa forma de conhecimento que nós chamamos até agora de conhecimento mítico, tá? Fica o desafio aí e a gente já volta.
E aí, galerinha, vamos lá então? Vamos fazer uma autocorreção aqui. O professor vai colocar para vocês agora aqui uma sugestão de resposta, tá? Mas se você ainda tiver em dúvida em relação à sua resposta, peça ajuda aí o professor da sua escola, tá? Então vamos retomar aqui o enunciado. Atividade 1, a partir do conteúdo exposto, caracterize o conhecimento mítico. Para a gente fazer uma autocorreção aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui nessa tela anterior, onde eu coloquei aqui 4 características que são centrais para o conhecimento mítico, tá? Então, características do conhecimento mítico. Você pode colocar que ele é uma narrativa, ele é transmitido oralmente de geração a geração, ele tem a função de atribuir explicações para os fenômenos, né? E ele é também um sistema de crenças. Para facilitar, eu estou usando aqui as mesmas características que nós já citamos ali na tela anterior, mas a partir do conhecimento que você já tem, você poderia perfeitamente ter indicado outras, tá? Então, caso você tenha dúvida em relação à sua resposta, peça ajuda aí para o professor da sua escola, tá? Então, tranquilo? Susse? Ficou claro aí o que as características do conhecimento mítico, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, a partir deste momento, a gente vai começar a ver uma outra forma de conhecimento, que também é muito comum. Tudo isso que eu estou falando aqui, você já conhece. Tenho certeza que você já conhece, você já ouviu falar sobre isso em algum momento da sua trajetória escolar. Talvez você não tenha visto isso organizado dessa forma, mas eu tenho certeza que esse conhecimento você já tem, tá? O famoso senso comum, usa-se muito a palavra senso comum, mas no sentido filosófico poucas pessoas conhecem esse significado e como nós somos aí estudantes de filosofia, a gente vai estudar um pouquinho mais esse conceito nessa aula, tá? Então, a forma de conhecimento senso comum. Eu destaquei aqui também 4 características que são centrais e com certeza você conhece outras, tá? O senso comum, ele tem uma característica muito própria que ele se relaciona com os saberes do cotidiano, tá? Então, o senso comum é aquele conjunto de soluções que nós pensamos para problemas práticos do dia a dia. Ele não requer uma análise profunda, ele não requer uma grande reflexão crítica, conhecimento técnico, científico, filosófico. Ele é um conhecimento que ele se confunde em alguns momentos com crenças populares, com tradições, com hábitos diários, né? Ele também é transmitido de geração em geração, os pais aprendem com os filhos, com os familiares e assim vai, né? E ele pode criar estereótipos, né? A gente já vai entrar um pouquinho mais nessa questão aí, o que significa, né, um estereótipo. Para exemplificar o senso comum, eu sempre gosto de contar uma historinha, né? Uma vez a menina a mãe, né, foi fazer um almoço em família, aí convidou todo mundo, né, enfim, e para o almoço em família ela resolveu fazer um peixe assado, né? Então, a menina lá de 7 ou 8 aninhos olhando a mãe fazendo o peixe assado, ela percebeu que a mãe, ao preparar o peixe, né, cortou a cabeça e o rabo do peixe e colocou no forno. Aí ela perguntou: mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí ela falou: não sei, eu aprendi com a sua avó. Na hora que sua avó chegar, pergunta para ela. Aí a avó chegou e ela foi perguntar para a avó: avó, por que na hora de preparar o peixe tem que cortar o rabo e a cabeça, né? E a avó falou: meu Deus, eu cortava porque o meu forno era pequeno, não cabia. Então eu cortava as partes que a gente não ia comer porque no meu forno não cabia. Agora, se o teu forno cabe, se o forno é grande, então põe o peixe inteiro, né? Então o senso comum, ele se caracteriza por esses hábitos do cotidiano que nós repetimos sem grandes críticas, sem grandes reflexões, né? E nós utilizamos, ele está presente aí no nosso cotidiano de diversas formas, né? Em alguns momentos ele se confunde com questões folclóricas e a própria tradição popular de um modo geral, tá? Ok? A questão dos estereótipos, né? O senso comum, ele tem um lado que a gente precisa tomar muito cuidado, que ele pode gerar estereótipos e preconceitos, né? Estereótipos é quando você caracteriza, né, uma pessoa ou um grupo de pessoas a partir de uma imagem, né? Por exemplo,
Normalmente nós sempre associamos os asiáticos a pessoas muito inteligentes, né? Quando você vai fazer um exame, assim, um concurso público que tem um asiático, assim, você já pensa, ixi, aquele cara lá deve ser muito inteligente. Então, essa ideia de a gente associar uma pessoa a um conceito geral é chamado também de estereótipos, né? E também o senso comum ele pode gerar preconceitos, né? Uma pessoa que mora numa região violenta, enfim, ela pode ser associada também de alguma forma a comportamentos aí que induzem, né, a criminalidade, né, enfim. Então, esses estereótipos, esses preconceitos, eles também estão muito presentes no senso comum, né? Que é uma característica, uma questão que na medida do possível a gente sempre deve aí combatê-los, né? Então, exemplos aqui de senso comum, tá? Você vai lembrar de alguns deles aqui, né? Número 13 dá azar, você com certeza já ouviu falar isso, que o número 13 dá azar, que se você está andando na rua, tiver uma escada, você nunca deve passar embaixo da escada, né? Porque isso também dá azar. Que o azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Aonde que está escrito que azul é de menino e rosa é de menina? Então foi um estereótipo que nós criamos. Isso é transmitido de geração em geração, a gente transmite esse comportamento, essa ideia, sem muita reflexão. Tá? Justifique por que o azul é de menino e o rosa é de menina. Então, nós temos dificuldade em estabelecer aí de uma forma racional essa associação. Tá? Então, com base nisso, vou lançar aí para vocês um outro desafio, tá? Atividade 2, cite outros exemplos de senso comum que nós encontramos no cotidiano. Tá? Dá uma pensada aí e a gente já volta.
Beleza, galerinha? Vamos lá então? Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, com certeza você deve ter pensado em outros aí. Quem nunca ouviu falar que deixar o chinelo virado para cima a mãe morre? Né? Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Um outro exemplo ali, que quebrar o espelho traz 7 anos de azar. Normalmente essas coisas do senso comum traz muito azar, né? Então, um outro aí que quem brinca com fogo faz xixi na cama, na verdade era uma forma que as mães tinham aí de controlar as crianças aí para elas não brincarem com coisas perigosas, né? Então são 3 exemplos aí de informações que nós encontramos no cotidiano e que estão relacionadas ao senso comum, tá? Ok? Beleza? Pessoas, um outro tipo de conhecimento agora, conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é diferente do conhecimento mítico e do senso comum. O conhecimento filosófico, ele requer uma reflexão crítica, o uso da razão e da lógica. Então, o conhecimento filosófico, ele é mais rigoroso, tá? Ao analisar as informações, tá? O uso da razão e da lógica são características aí fundamentais. O conhecimento filosófico, ele é dividido aí, o estudo, né, do conhecimento filosófico dentro da filosofia é dividido em 3 áreas, aí, em 3 disciplinas, que é a própria teoria do conhecimento que nós estamos estudando, tá? A epistemologia e a metodologia científica. A teoria do conhecimento, que é o que nós estamos estudando agora, busca explicações racionais para os acontecimentos ali relacionados à natureza. Tá? Então isso é o que caracteriza a teoria do conhecimento. A epistemologia, que vocês vão ver lá na 3ª série, que é a chamada filosofia da ciência, e ela estuda a origem, a estrutura e o método do conhecimento científico. Tá? Ela analisa como nós podemos atingir a verdade por meio da ciência. Todas as formas de conhecimento têm por objetivo final alcançar a verdade. Tá? Ok? A metodologia científica que se relaciona com a maneira, com a forma como a ciência produz esse conhecimento, tá? Pessoas, mais um desafio aqui rapidinho para vocês. É correto afirmar que o conhecimento filosófico é superior aos demais? Pensa rapidinho aí e a gente já volta.
Pessoas, olha só, vamos fazer uma correção aqui da atividade 3. É correto afirmar que o conhecimento filosófico é superior aos demais? E a resposta correta é não. Não se trata, não há uma competição entre as diferentes formas de conhecimento para saber quem está certo, quem está errado. Todas as formas de conhecimento buscam a verdade, buscam explorar a relação sujeito e objeto através de diferentes perspectivas, tá? Então, o conhecimento filosófico ele não é superior aos demais, assim como o conhecimento científico não é superior aos demais, são apenas formas diferentes de interpretar a realidade, tá? Pessoas, olha só, de tudo que a gente falou até agora, o que precisa ficar dessa aula aqui para a gente fechar o assunto aqui? Nessa aula nós vimos o que significa a teoria do conhecimento, o que ela estuda, tá? A questão da relação sujeito e objeto. Nós vimos que existem diferentes tipos de conhecimento e hoje nós diferenciamos 3 deles, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí no assunto e vamos ver outras formas de conhecimento, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.